Olá a toda a comunidade de Santa Úrsula, é um prazer estar aqui com vocês em mais um programa da nossa Quarta Compartilhada. Esse programa acontece todas as quartas no nosso canal do YouTube do Santa Úrsula. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, eu sugiro que você vá lá, se notifica, né, e se inscreve e ativa aí o sininho para receber as notificações. Temos também muitos conteúdos relevantes para a área da educação no nosso site, através do nosso blog ou do nosso podcast. E eu convido a todos vocês para irem lá conhecer também esses recursos que são bem legais. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial para a gente conversar aqui sobre um tema que nos é muito caro, que é empatia e colaboração, habilidades essenciais. Então eu chamo Jaime Ribeiro para vir aqui conversar comigo. Jaime, que é cofundador da Educa 21, uma empresa de programa socioemocional, que será a nossa parceira do Santa Úrsula no próximo ano. Autor dos livros Empatia, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, e a Empatia Todo Dia. Ele é especialista no estudo das mudanças nas relações humanas ocasionadas pelo mundo VUCA. Para quem não conhece, o VUCA significa volátil, incerto, complexo e ambíguo. E pelas novas tecnologias que vêm impactando profundamente o sucesso e a cultura organizacional nas empresas. Realiza workshops e palestras para líderes e empreendedores sobre o protagonismo das habilidades humanas em um mundo dominado pela tecnologia. Olha que tema que está tão aí, não diria na moda, mas está assim, tão presente hoje nas nossas vidas, né, Jaime? Quente, exatamente. Verdade, e Jaime, professora. aí eu acho que a gente às vezes precisa dizer um pouco o que é o óbvio, né? E eu acho que o óbvio seria talvez a gente começar aí pensando e definindo aí para a nossa comunidade, né? O que é empatia, né? Eu gosto muito de uma definição da Maria Lúcia Galvão, que ela disse que a empatia não é só a gente se colocar no lugar do outro, né? Porque se a gente se coloca no lugar do outro, mas trazendo a nossa visão do mundo e os nossos preconceitos, a gente não vai estar sendo necessariamente empático, né? A gente precisa entender o outro do ponto de vista dele, né? Sobre do seu marco psicológico, como que ele enxerga o mundo, para que a gente possa aí ampliar as visões, né? Nossa visão de mundo e realmente ser empático, né? O que é que você tem aí a contribuir? Você que é um estudioso aí da empatia, tem 2 livros aí sobre o tema da empatia. O que é que você tem a nos acrescentar aí nessa definição de empatia? Olá, professora Sandra. É uma alegria, primeiramente, estar aqui com vocês do Santa Úrsula, um colégio tão especial, tão referência aí em Maceió, no Nordeste. Também sou nordestino, pernambucano, então éramos vizinhos. Hoje moro aqui em São Paulo. E, de fato, a contribuição, a fala da professora Lúcia Helena Galvão é muito particular e especial, o que caracteriza bastante até a fala dela. É uma filósofa de compreensão muito profunda de temas que muitas vezes são simples e que ela nos faz pensar significativamente. Eu sempre falo que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir o que o outro sente e, a partir dessa perspectiva, agir. Só que, como aprofundou a professora Lúcia Helena Galvão, não dá para falarmos em empatia transferindo o nosso avatar para a vida do outro. Ninguém pode simplesmente pegar e transferir a própria consciência, a sua própria interpretação do mundo e tentar interpretar a vida e a história do outro. É preciso esforço para entender que cada história é uma história diferente, cheia de repertórios diferentes, e que esses repertórios impactam de uma forma também muito particular em cada ser humano. A gente não pode acreditar que problemas semelhantes que muitas vezes as pessoas compartilham, dialogam a respeito desses problemas ou dessas situações da vida, dos fenômenos naturais que acontecem nas vidas. E quando fazemos essa similaridade, quando colocamos tudo numa caixinha só, não podemos cair
no equívoco de acreditar que a solução é uma solução única, a interpretação é uma interpretação única e, principalmente, que as pessoas reagem da mesma forma a fenômenos semelhantes e muitas vezes idênticos àqueles a quais nós já passamos na nossa vida. Por isso que tem uma particularidade na empatia, no estudo da empatia, que é a escuta. É preciso aprimorar a capacidade de ouvir o outro com atenção, com a cabeça aberta, com a cabeça livre de julgamentos. Escutar o outro efetivamente como ele traz a sua perspectiva, o seu sentimento, para poder ter condições de se colocar no lugar desse outro que divide uma situação com a gente. Sem fazer isso, sem julgar e sem ouvir, não tem jeito, professora. Eu lembro agora de um museu itinerante que eu conheci recentemente, quer dizer, conheci pelas mídias, né? Não presencialmente, que era se não me engano, se chama On My Shoes, que era uma caixa, parecia uma caixa de sapato, que esteve até aí em São Paulo. Esse museu viaja pelo mundo, né? E a proposta do museu é que as pessoas, ao entrar, tinham que escolher um sapato de alguém, então tinham sapatos diversos de crianças, homens, mulheres, de diferentes tamanhos, e tinha um fone com a história daquela pessoa que era o dono daquele sapato. E a ideia era calçar os sapatos, né, e ouvir a história daquela pessoa como uma forma aí de desenvolver a empatia, né, do público. Eu achei muito, muito legal essa iniciativa, né, muito bonita, né? Mas como que a Educa 21, então, trabalha aí a empatia, Jaime, com os alunos? A empatia é uma das competências que nós trabalhamos em nosso conteúdo. É uma competência tão importante, professora, que a primeira aula que nós fizemos para os educadores, que muita gente não sabe, mas a Educa 21 não é um programa apenas para os alunos, é um programa que envolve os pais, por meio da Escola de Educação Parental. Todos os pais também são alunos da Educa 21 e da Santa Úrsula e das nossas escolas parceiras. E também temos uma academia para educadores. A nossa primeira aula da Academia para Educadores foi empatia. Nós trouxemos esse tema para iniciar, darmos o pontapé na conversa com os funcionários, com os professores, para poder entendermos o quanto temos que aprofundar essa competência para entender a vida particular, né? A particularidade da vida de cada um. Então, para os alunos, dentro da Educa 21, nos seus conteúdos, em especial no livro da Educa 21, nós trabalhamos esse pilar do primeiro ano ao 9º ano do ensino fundamental de forma espiralada. Nós começamos com... Oi, professora. Não, eu digo a importância de trabalhar toda a comunidade, né? Eu lembro que no seu livro da empatia, né, porque as pessoas empáticas serão os líderes do futuro, você trata de um conceito que é do neurônios da empatia, né? Então, acho que trabalhar não só o aluno, mas trabalhar toda a comunidade, né, com os pais e todos os colaboradores, eu acho que tem aí um ganchozinho com essa questão dos neurônios. Você pode nos explicar aí o que é esse neurônio aí da empatia? Perfeitamente. Muita gente acredita que as pessoas nascem empáticas ou não empáticas, mas a verdade é que a empatia já nasce conosco. Os cientistas, em 1992, lá na Itália, descobriram por meio de uma pesquisa assim, casual, que estão fazendo com animais, que existiam os neurônios espelhos. Neurônios espelhos são os neurônios que fazem parte da nossa estrutura física, que são responsáveis por fenômenos como o ato de bocejar quando uma outra pessoa boceja. É muito comum quando você vê alguém bocejando, você não está nem com sono, você boceja também. É muito comum quando você vê alguém se cortando, ou quando você vê um filme com alguém prendendo a mão na porta ou no vidro, você sente como se fosse você. Isso é uma ação do neurônio espelho. O neurônio espelho, ele não consegue ele não consegue identificar o que é real do que é ficção. Cientistas descobriram isso acompanhando o cérebro de alguns animais e vendo como eles reagiam à comida ou a ver o outro comendo.
Então, se nós já nascemos, já temos essa estrutura, e alguns animais também têm essa capacidade de se conectar com o que o outro está fazendo, isso faz com que nós cheguemos à conclusão, e a neurociência aprofundou isso foi uma grande revolução na neurociência, que é o entendimento de que nós não conseguimos diferenciar bem o que está acontecendo conosco e do que está acontecendo com o outro. Em resumo, são os neurônios da empatia, os neurônios espelho, que fazem com que cada um possa experimentar o que o outro sente também. A boa notícia é que nós já nascemos com ele, e eles podem ser desenvolvidos também, né? Então, entendo que talvez quanto mais as crianças e jovens vejam o seu entorno sendo empático, também mais isso faz com que eles se tornem empáticos, não? Por já estar se identificando um pouco mais com essa visão. Isso e outras coisas também, professora, porque quando você estimula a criança a ler, quanto mais a criança lê, quanto mais o jovem, o ser humano como um todo lê, mais existe uma proximidade ou uma imersão em realidades diferentes. O George Martin, né, o autor daquela série famosa Game of Thrones, que também é uma série de livros, são mais de 5 livros assim enormes, ele costuma dizer que uma pessoa que lê vive várias vidas. Uma pessoa que não lê vive apenas uma vida de uma vez, né? Ele vive só aquela vida dele, só aquela particularidade da sua própria vida. É mais ou menos o que acontece quando nós apresentamos às crianças a leitura, a ficção. As crianças conseguem se conectar com esses personagens. Por meio da conexão do que está acontecendo com os personagens, eles conseguem desenvolver também essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Por isso que a leitura é tão importante. Você traz também no seu livro uma pesquisa que é bastante preocupante, né? Se não me engano, da Universidade de Michigan, que relata que hoje os jovens estão assim, 58%, o aumento do narcisismo nos adolescentes está 58% a mais do que era há 30 anos atrás. Assim como também a diminuição da empatia desses jovens. Acho que isso são dados muito preocupantes, ou seja, a gente tem hoje uma geração, né, que está muito mais narcisística e muito menos empática. E como que a gente pode agir, né? Porque não adianta a gente ver o problema e não fazer nada, né? Como é que a gente pode agir para tentar iniciar aí um movimento contrário aí nessa tendência? Professor, uma boa dica é que eu acabei de falar sobre a leitura. O estímulo à leitura, até experimentos de ficção, teatro, esse contato da criança com a cultura é muito importante para que ela desenvolva esses repertórios de conexão com as pessoas. Mas quando a gente olha para a sociedade, uma sociedade que hoje a cada dia se comunica mais por emojis, nós usamos emojis para expressar as nossas emoções. Emoções complexas que muitas vezes não estão ali tão bem enquadradas em uma carinha, em um formato. E nessa complexidade, uma figurinha, às vezes, não ajuda a resolver. A cada dia nós nos comunicamos mais com assistentes virtuais. Alexa, Siri, Google Assistente e tantos outros. E aí, quando a gente olha a conexão, a forma como nós nos falamos e nos conectamos com essas tecnologias, ninguém fala com esses assistentes usando nem educação nem de humanização. Ninguém fala, por favor, Siri, por favor, Alexa, me ajude. Qual a temperatura de hoje em Maceió? Você poderia, por gentileza, me dizer? Olha que essa tecnologia tem sim, viu? Já ouvi muita gente dizer que levou bronca da Alexa, porque pediu algo de forma muito rude aí no imperativo, assim, né? Porque é uma forma muito imperativa de falar. E aí a Alexa não gostou. Existem alguns experimentos e algumas iniciativas que começaram, inclusive, com o Google, e para ajudar as crianças e para ajudar as pessoas que, em especial, que viviam sozinhas, começaram a colocar alguns gatilhos de quando sentisse o timbre da voz um pouco mais agressivo, ou quando trouxesse piadas ou colocações machistas ou sexistas, esses assistentes virtuais já começam a reagir. Mas, a grosso modo, para todo
todo o conjunto de coisas que nós precisamos usar e que nós pedimos ajuda dos assistentes, isso ainda é uma realidade distante. Por isso que é importante essas iniciativas de humanização. Aí é onde está a importância das pessoas que têm as competências socioemocionais e a inteligência emocional desenvolvida, porque elas que vão garantir que essas tecnologias respondam desse jeito. Mas como é que a gente pode estimular isso para as crianças? Primeira coisa, leitura. Segundo, educação socioemocional. Algumas escolas ainda não perceberam que a educação socioemocional não é só a exigência da BNCC, é uma realidade que precisa fazer parte da escola já. A escola que não percebeu isso ainda ficou parada lá no século XX, ficou aprisionada. E os pais que também não perceberam que as crianças precisam urgentemente de uma trilha, de uma jornada de desenvolvimento socioemocional, ainda estão também aprisionados em um conceito que é um conceito um tanto perigoso, que é o conceito de que as crianças serão bem-sucedidas, as crianças vão ser alguém na vida se passarem no vestibular e tiverem uma boa profissão. Quando, na verdade, nós sabemos que as coisas mudaram um pouco, porque enquanto as pessoas se ocupam em se tornarem importantes, a vida tem convidado as pessoas a se tornarem mais humanas. Essa reflexão precisa ser feita. Eu acho que eu ouvi recentemente alguém dizer que ter inteligência emocional atualmente e no futuro vai ser quase um superpoder. Assim, é algo que vai realmente assim, fazer a diferença, né, na vida dessa pessoa, não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal, social, enfim. Mas o que é preocupante também, Jaime, é que não são só os adolescentes que estão numa curva assim, de ascensão em ter menos empatia, em ser mais narcisista. As crianças atuais também parecem ser a geração mais estressada e egocêntrica que a gente já teve. O que é que vocês têm observado? O que é que você tem observado nas suas pesquisas aí com relação ao comportamento das crianças? Porque a gente fala muito dos jovens, né? Dos jovens, das redes sociais e tudo mais, mas as crianças também de hoje possuem um comportamento muito diferente das crianças de algumas gerações atrás. Curioso é que quanto mais as crianças se tornam narcisistas e egocêntricas, mais tristes elas parecem ficar. Teve uma pesquisa recente que falou que o sentimento de tristeza entre as crianças aumentou mais de 44% ao longo da pandemia. Obviamente, isso tem tudo a ver com a forma como o isolamento social, a falta de rotina, uma mudança muito brusca na rotina, a falta de interação com avós, professores e até mesmo com os amigos na escola, tudo isso afetou profundamente as crianças. Mas nós sabemos também que existe um impacto muito grande das novas configurações familiares, porque com o pai e a mãe fora de casa, com as crianças passando mais tempo dentro da própria casa, interagindo por meio de eletrônicos, também, não só os adolescentes, mas as crianças também, se submetendo a jornadas imensas de tela. Crianças que não precisam esperar por nada, porque quando estão consumindo um conteúdo de um desenho animado, por exemplo, antigamente as crianças esperavam outro dia para poder ver o próximo episódio. Esperavam, às vezes, uma semana para ver aquele desenho que elas mais gostavam. Esperavam um tempo para conseguir aquele presente, aquela boneca, aquela bola, aquele carro, aquela roupa que iam receber lá no Natal. Então, o senso de valor, o senso de comunidade era muito mais claro para essas crianças. Hoje em dia, quando você olha para dentro de casa, não só o imediatismo, das crianças tendo tudo o que precisam imediatamente, não só dos pais, mas também da tecnologia. Isso é que precisa ser visto como um tipo de gatilho que faz com que as crianças acreditem que tudo tem que ser para agora, e essa sensação do tudo para agora faz com que elas acreditem que o mundo gira ao redor delas, e a gente vê pais deixando com que crianças dominem a casa, dominem todo o ambiente e tudo funcione em função daquela criança. Isso aí já é a resposta do que nós precisamos fazer, que é organizar a ordem familiar. Organizar, os pais entendendo que tem um lugar de paz, que a criança, é filho, e se a gente não organiza,
essa ordem, temos o risco de fazer com que essa geração seja mais uma geração de mimado, que pessoas vão chegar no trabalho, que vão chegar em relacionamentos e vão se frustrar e vão tirar a própria vida ou difamar os parceiros, ou quando chegam no trabalho não respeitam ninguém. Então a gente precisa começar agora. E esse é o papel aí da educação parental que vocês também trazem, né, dentro do programa da Educa 21. Mas aí vem um tema aí que não estava aí na nossa pauta, mas que eu acho que é importante, que é a ansiedade, porque em uma pesquisa que foi realizada até antes da pandemia, o Brasil já figurava como um dos países onde mais se consumia remédios, né, para os transtornos, ansiedade, depressão, enfim, diversos. E imagino hoje onde que deve estar esse número, né? Porque acho que 9% da população brasileira já fazia uso de medicação, isso antes da pandemia, que era uma média quase que o dobro da média de outros países, né, que tinham esse índice alto. Então acho que para pensar em educação emocional também passa aí por pensar na saúde mental, né? Sem dúvida, o Brasil é um dos países com um dos piores índices de ansiedade do mundo. Na América Latina, ele é o que tem o maior percentual, eu não lembro exatamente agora, mas é uma epidemia a ansiedade no Brasil. Mas trazendo para a realidade de jovens e crianças, recentemente foi divulgada uma pesquisa dizendo que de cada 5 crianças, uma tem transtorno de ansiedade. De cada 5. E isso se agravou com a pandemia. Isso se agravou com o distanciamento social. Obviamente, isso tem um impacto profundo no tempo de tela, como a gente estava falando agora há pouco. O tempo de tela faz com que a criança fique mais ansiosa, mais imediatista. A angústia aumenta também, porque dá uma falsa ideia de sociabilização, mas ela efetivamente não acontece, porque nós aprendemos agora só podendo muitas vezes nos comunicarmos pela tela, de que o valor de um abraço é inestimável. Então a gente se comunica por aqui, a gente gosta e a gente acha que é muito prático, mas nada substitui o abraço, o contato físico, o sorriso, estar perto das pessoas. Isso teve impacto profundo também, não só nos adultos, mas nos jovens e nas crianças, que nós imaginávamos iam ficar muito felizes de ficarem em casa, não precisar se trocar todo dia para ir para a escola e essas coisas todas. Foi uma surpresa também para nós. A felicidade de certas coisas dura pouco, né? Porque a gente às vezes se vê quando está terminando o período de férias em geral, as crianças já estão ansiosas para voltar para o convívio da escola, dos seus amigos, etc. Imagina então nesse período tão longo que foi no ano de 2020, né? Com o afastamento da pandemia e algumas crianças que ainda estão mesmo em 2021 no remoto, né? Temos ainda algumas crianças que ainda não retornaram para o ambiente físico da escola, né? Mas eu queria que a gente conduzisse aí a nossa conversa para um outro tema que eu acho muito importante, que é esse da colaboração. Eu diria da colaboração versus a competitividade, né? Porque a gente vive em uma sociedade que ainda valoriza muito o desempenho individual das pessoas, né? E a gente tem alguns gatilhos aí que aceleram ainda mais isso, né? Um deles é o advento aí do crescimento das mídias sociais, da tecnologia e das mídias sociais. Então, hoje, a gente pode estar aí 7 dias na semana, 24 horas do dia, nos expondo, né, nas mídias sociais. Isso gera uma grande uma competição aí grande na mídia, e isso acho que gera também um movimento aí de insegurança muito grande, né? Não só nos adultos, mas nos jovens também, porque o jovem, principalmente o jovem adolescente, ele precisa muito da validação do grupo, né? E a gente vive num mundo onde o grupo hoje não é mais apenas o seu grupo de amigos da escola, de família, é um grupo muito mais amplo, né? E a gente também tem essa competição que em geral acontece muito nas empresas e nas escolas, né? De saber de métricas, né? Quem tem as melhores notas, quem atinge as metas do mês, enfim, é uma sociedade ainda muito voltada para essa competição. Mas eu faço alguma reflexão que o mundo vem mudando, né? Você aí está num ambiente, a gente observa que você está num ambiente de trabalho que parece muito mais colaborativo do que competitivo, de certa forma, né?
E eu trago um dado de uma pesquisa de uma missão. O Google tem o People Analytics do Google é fantástico, né? O Google é uma das melhores empresas para coletar dados e analisar dados. E esse time da People Analytics criou uma missão secreta, que era o projeto Aristóteles. Não sei se você conhece, mas esse projeto tinha a missão de tentar definir o que é que fazia com que um time trabalhasse bem, tivesse sucesso, assim, tivesse um alto desempenho, né? E eles avaliaram todos os dados possíveis e eles chegaram a uma conclusão, que eu acho que é uma conclusão que vai muito na contramão do que muita gente pensa. É que não importa quem está no grupo. Não importa quem. Eu repito porque isso quer dizer que não seria a Sandra, não seria o Jaime, não seriam os componentes do grupo individualmente que seriam os fatores principais para que aquele grupo tivesse um alto desempenho, né? E aí então você diz, tá, mas se não são as pessoas, porque a gente investe tanto nas pessoas, né, no potencial individual de cada um, se não são as pessoas, então o que é importante para que a gente trabalhe bem, não só hoje, mas principalmente no futuro, né? E aí tem uma discussão que diz que o que faz uma diferença muito maior são as conexões, né? São as relações que aquela pessoa tem no seu meio. É um formato de se trabalhar muito diferente, né? Como que vocês trazem essa questão da colaboração aí dentro do material de vocês, assim, de pensar em trabalhar não de uma forma competitiva? E eu não quero dizer por aí que a competição não é uma coisa que não existe, que não é saudável. Existe sim, existe a concorrência, mas até o Dalai Lama diz que a competição pode ser saudável. Ela só não é saudável quando você quer passar por cima de tudo e de todos, né? Ela é saudável quando faz você evoluir para fazer cada vez melhor, né? Não só o seu melhor, mas o melhor do grupo, o melhor né, para a sociedade, para a empresa, né? Como que vocês trabalham essa questão de se relacionar de uma forma, no grupo e para o bem do grupo? Professora, esse nome do projeto do Google não podia ser mais propício, né? Aristóteles diz que por meio da prática, por meio da experiência, por meio de você se torna uma pessoa justa tendo atitudes justas. Você se torna uma pessoa excelente tendo ações excelentes. Você se torna uma pessoa virtuosa tendo atitudes virtuosas. Se nós quisermos resumir a Educa 21 em poucas frases, a gente poderia encerrar isso aqui que a gente está falando, e a proposta da Educa 21 é exatamente trazer essa proposta de práticas, de valores e de competências para a escola. Não para a escola, para o aluno, para a escola que faz parte o aluno, o pai, o educador, o líder escolar, todo mundo. A cooperação está no nosso material dentro do pilar liderança. Dentro do pilar liderança, nós falamos em justiça, em equidade, em colaboração. E, gente, como começarmos a falar em liderança, em mérito, falar em talento individual, sem antes falarmos na capacidade de conexão, de fazermos juntos as atividades que nós precisamos executar. Ninguém faz nada sozinho. Nós sabemos que até para estarmos aqui, a nossa vida foi gerada por dois seres humanos. Dois seres humanos que nos deram a maior dádiva que um ser humano pode dar ao outro, que é a nossa vida, né? Que é a vida que nós temos, que isso é impagável. Então, o processo de cooperação é um processo que está na nossa humanidade, na nossa vida. Lá na Educa 21, para os alunos, nós começamos já lá com os pequenininhos, dizendo o que é equipe e o que é grupo, falando como é que eles podem contribuir para ter resultados coletivos. E no final nós acabamos falando, dentro do projeto de vida no 9º ano, trazendo empreendedorismo, startup, como é que você faz uma colaboração numa compra e venda, numa negociação, que esse é o problema da competitividade, professora, que a senhora acabou de falar, é que muitas vezes nós olhamos para o mundo só como uma grande competição. E, na verdade,
nós aprendemos, e quem não aprendeu ainda precisa aprender, que colaborar é maior do que competir, e juntos vamos mais longe, que juntos podemos desenhar coisas muito melhores do que desenharíamos sozinhos. Por que isso? Porque o próprio líder inteligente está ali no pilar da liderança da Educa 21. O líder inteligente é aquele que, sabendo-se, se entendendo não como um super-homem, mas como alguém que ajuda o grupo a alcançar resultados, é capaz de contar com o conjunto de inteligência, de competência das outras pessoas para poder alcançar os resultados que a comunidade deseja, o que ele tem como meta, que ele tem como desempenho. Então a cooperação, hoje, não é só uma competência de liderança, mas é uma competência de sobrevivência. E o Yuval Noah Harari, que é o professor da Universidade de Jerusalém, né, autor de Homo Deus, de Sapiens, de 21 lições para o século XXI, logo no início da pandemia, ele lançou um documento que foi até publicado aqui pela Companhia das Letras no Brasil, Notas sobre a Pandemia, que ele dizia que a única forma que nós tínhamos de sair da situação que nos encontramos era por meio da cooperação, da colaboração, e não nos isolando. Então, nós tivemos grande dificuldade de fazer isso. As competências socioemocionais estivessem sendo vistas de uma forma diferente, não só pelas escolas, pelas empresas, mas pelos países, pelos políticos, pela sociedade constituída, talvez tivéssemos um pouco mais de facilidade, unindo espectros políticos, unindo países inimigos, unindo as pessoas para poder chegarmos a uma colaboração. O mundo futuro, feito pelos alunos de Santa Úrsula, feito pelos alunos da Educa 21, provavelmente vai ter mais dificuldade para resolver problemas complexos por meio da cooperação. E eu acho que você está certo quando diz que o nome do projeto não poderia ter sido melhor, né? Do projeto Aristóteles, porque Aristóteles diz que tem uma frase que é atribuída a ele, que diz que a parte, o todo é maior do que a soma das partes, né? Então acho que o grupo não é só a soma de A e B e C. O que traz, né, a soma desse grupo é maior do que cada indivíduo junto, né? Eu trago um autor que eu gosto muito, Jaime, que é o Shawn Achor, que ele foi professor de uma disciplina muito concorrida em Harvard, que era a disciplina da felicidade, né? Que é uma das mais frequentadas lá em Harvard. Então ele tem 2 livros que eu gosto muito, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz e Grande Potencial, e ele traz aí nesses livros uma pesquisa, uma fala que justamente corrobora aí o que você está dizendo. O futuro não é para quem não é do mais apto, né? A sobrevivência não é de quem está mais apto para, mas de quem consegue se encaixar melhor. E esse se encaixar melhor passa muito por essas habilidades socioemocionais, ou pelas relações sociais. Ele observou muito, como ele trabalhou muitos anos como professor de Harvard, uma das instituições onde as pessoas, né, bem mais inteligentes, digamos, quando pessoas bem inteligentes participam, ele observava que essas pessoas chegavam lá com grandes referências, assim, de QIs, né? Mas não necessariamente elas conseguiam passar pela faculdade bem, né? E depois terem vidas bem-sucedidas, né? E que esse sucesso delas na vida da faculdade posterior estava muito mais relacionada à habilidade delas de se relacionarem do que ao potencial individual delas em termos de conhecimento acadêmico, puramente falando, né? Então, acho que quem se encaixa melhor está dentro aí dessas habilidades de liderança que vocês trabalham aí no material, né? Na Educa 21. Sim. A gente começa, a Educa 21 começa com seu primeiro pilar é felicidade. É fundamentado na ciência da felicidade. Nós bebemos da mesma fonte. Ciência da felicidade, jeito Harvard de ser feliz. Porque é partindo da ciência da felicidade que a pessoa consegue buscar o autoconhecimento, consegue entender o poder da gratidão na nossa vida, o poder da pessoa compreender que ela não faz parte de uma estrutura única, ou seja, o egocentrismo não é uma realidade de sobrevivência para ninguém. Então a gente parte daquilo ali, inclusive, para ajudar as crianças e os jovens a não se compararem.
a não olharem tela de celular e comparar uma vida real que estão experimentando no momento que estão olhando a tela com a vida que é postada. A gente começa fazendo esse tipo de coisa para poder despertar o sentimento da felicidade nas crianças. E, de fato, a forma como nós nos relacionamos, as nossas conexões, são mais importantes do que qualquer outra coisa. Eu trabalhei muitos anos numa multinacional, professora, que tinha como grande meta contratar as melhores pessoas do Brasil. Então, ia buscar nas melhores universidades, né, que tinham maior reputação, pessoas que tinham brilho no olho, vontade de vencer, falavam rápido, tinham um background familiar muito bom, com pais bem-sucedidos. Então, essas pessoas tinham capacidade de vencer muito mais rápido. Então, em algum momento, era uma ideia maravilhosa colocar todo mundo dentro do mesmo time. Colocar essas pessoas todas dentro da mesma organização. Então, de repente, começaram a pipocar ou a explodir uma série de casos polêmicos sobre a forma como as pessoas tratavam as outras dentro dessa empresa. E durou muito tempo para que profissionais respeitáveis e muito entendedores do mundo de gestão, de relacionamento humano, pudessem trabalhar a readaptação dos executivos que não estavam preparados em colocar o humano na frente das metas, porque é por meio dos seres humanos que nós batemos a meta e não por meio da meta que nós conquistamos os seres humanos. Então eles tiveram muito trabalho em fazer com que se entendesse que precisavam primeiro colocar as pessoas na frente, porque pessoas felizes, pessoas conectadas, pessoas respeitadas não iam embora, continuavam ali, batendo meta e entregando resultados. Mas até ter essa compreensão, até começar a fazer inclusão, colocar pessoas com outros perfis, é uma coisa também que a gente ainda sente muito falta na escola. Escola, hoje em dia, é bem segmentada também, porque quanto mais a escola entrega, quanto mais a escola atende um público segmentado específico, algumas realidades não aparecem na convivência daquelas crianças e, de alguma forma, isso precisa ser compensado. Como é que se compensa isso? Colocando trabalho voluntário, mostrando realidades, trazendo também leituras que são leituras que podem ajudar. No livro, inclusive, eu cito uma história de uma leitura de um livro chamado Tonico e Carniça, que era a coleção Para Gostar de Ler, que é a história de um garoto que era engraxate e um outro garoto que ficou órfão e precisou ir às ruas também. E eles formam uma amizade e começam a lutar contra todo tipo de agressão e de violência que uma criança em situação de rua pode passar. Então, por meio da leitura, as crianças são capazes de entender que existem realidades diferentes e é uma forma que nós podemos encontrar na educação também para apresentar outras realidades, o trabalho voluntário e a leitura. Eu gostaria até de ler um pedaço aqui da conclusão desse projeto, né, da Google, do Aristóteles, né, que ele diz assim que os integrantes, que o projeto descobriu, né, que os integrantes da equipe que apresentassem alta sensibilidade social, né, ou que seja, grande consciência da importância das conexões sociais, eram aqueles que se saíam melhores. E número 2 também, se a equipe cultivasse um clima de igualdade entre os integrantes, né, no qual todos se sentissem seguros expondo as suas opiniões. E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante em qualquer grupo, mesmo, inclusive dentro de uma escola, né, de uma empresa, nos sentirmos seguros de expor as nossas opiniões. Não? Então, no lugar onde a gente está assim, a gente se sente mais feliz, né? A gente se sente mais pertencente, né, também, e a gente consegue ter um desempenho melhor, né, de desempenho enquanto estudante e depois desempenho também enquanto profissional de qualquer área. Porque imagina um estudante que não se sente seguro no seu grupo para expor sua opinião, ele não vai necessariamente estar bem no ambiente da escola, né? O integrante de qualquer equipe que não se sinta bem ou respeitado expondo a sua opinião, ele também não vai ter esse bom desempenho dentro da sua equipe, né? Então, acho que trabalhar o respeito e essas bases, né, dentro de qualquer grupo é muito importante, né, Jaime?
Verdade, professor. É o poder da vulnerabilidade. Onde você não pode ser você mesmo, você é infeliz, é apagado. Professora, isso serve na escola, isso serve também para as relações afetivas. Uma pessoa que está numa relação emocional que não pode ser ela mesma, que tem que estar representando o tempo todo, que tem que agradar, que fica pisando em ovos, é uma pessoa infeliz. Uma pessoa que não consegue vivenciar todo o seu potencial de ser humano. Nas empresas é a mesma coisa. Inclusive, esse é um dos maiores problemas que a alta gestão das empresas experimentam, que é a falta de confiança, é o medo de ser vulnerável, é o medo de dizer eu errei, é o medo de poder ser você mesmo, porque se você for você mesmo, se você disser que não sabe, o outro olha para você com um olhar de reprovação. Então as pessoas hoje, por causa inclusive das redes sociais também, isso tem se ampliado, precisam ser super-heróis. No LinkedIn, que é uma rede social profissional, você vai ler aquilo ali, é extremamente tóxico. Parece que todo mundo está sendo promovido, está mudando o mundo, está construindo jato à base d'água, parece que todo mundo está fazendo coisas extraordinárias. E, na verdade, muitas vezes as pessoas usam esse tipo de filtro, que é diferente do filtro do Instagram, é o filtro que é usado numa rede social como o LinkedIn, que tem por objetivo vender uma imagem de bem-sucedida. E eu não sei o que é mais triste, ser uma pessoa retocando a própria imagem numa rede social como Instagram para poder se olhar e se achar mais atraente, se achar mais bonito, ou uma pessoa numa rede social como o LinkedIn fazendo de conta que está fazendo coisas incríveis, quando na verdade olha para a sua trajetória, olha para as coisas que vem fazendo e não acha tão interessante assim. Toda vez que você precisa maquiar, você precisa também, depois que desliga que sai daquela realidade, lidar com o que de fato existe, com o que é real. E toda vez que você vai lá e volta para o real, e olha para o espelho e se vê sem filtro, e olha para a sua carreira e vê que não é tão interessante assim o que você está fazendo, você é cometido por tristeza, depressão, ansiedade. Então um ciclo que não acaba mais. É o ciclo das pessoas que esqueceram que podem ser vulneráveis, podem ser humanas. Isso não quer dizer que a gente precisa estar pregando a mediocridade, nem que a gente não precisa estar celebrando, nem que a gente não precisa se sentir atraente ou bacana, ou que a gente não queira dar aquele tapinha no filtro, ou falar um pouco sobre as nossas conquistas. Significa que nós não podemos viver uma vida irreal, uma vida que é fake, para poder agradar uma perfeição que não existe. Porque ninguém é perfeito, e é isso que é o maravilhoso da vida, que somos todos imperfeitos e vamos aprendendo e desenvolvendo essas nossas imperfeições, não é verdade? Eu finalizo essa reflexão, Jaime, me veio à mente aí aquele filósofo sul-coreano, o Byung-Chul Han. Ele tem um livro que é A Sociedade do Cansaço, né? E ele fala muito justamente nessa Sociedade do Cansaço sobre essa cultura do desempenho, né? Do alto desempenho, de você estar sempre, você tem que ser mais, fazer mais, entregar mais, e isso está adoecendo as pessoas, isso está, com isso vem a síndrome do burnout, vem a ansiedade, vem todo um conjunto aí de estresse na sociedade, e o que o pior de tudo na análise dele é que somos nós mesmos os responsáveis por nos impormos esse estilo de vida, né? Então, eu acho que cabe, fica aí a dica para quem está nos ouvindo, né, de ouvir ou de ler o livro A Sociedade do Cansaço, ou tem um podcast muito bom também no Spotify do Mamilos, que também fala sobre esse tema. Porque eu acho que a gente precisa parar e refletir que tipo de vida eu estou vivendo, porque não só, né, a minha vida também reflete na vida dos meus filhos, né, dos meus alunos, é uma cadeia, né, nós não estamos desconectados uns dos outros, né, e a gente precisa tentar, eu acho que, olhar seriamente para os problemas emocionais do mundo, de todos, né, e tentar encontrar soluções, porque estamos vivendo tempos difíceis emocionais e que precisam urgentemente serem repensados. E a gente tem a tecnologia vindo aí para agregar muita coisa, mas também para nos desafiar.
né? E o que é que a gente vai, como é que nós vamos interagir? Eu estava recentemente vendo também uma postagem do Google que está investindo altamente em uma realidade virtual, né? Onde você vai viver praticamente um avatar, né? A gente não vai saber o que é que vai ser a vida real, a vida virtual, né? Então são desafios muito complexos aí que a gente ainda vai enfrentar nesses próximos anos, porque tudo isso tem evoluído de uma forma muito exponencial e a gente precisa estar muito fortalecido emocionalmente para poder saber conduzir, né, essas mudanças. Jaime, eu te convido aí para fazer uma reflexão final, porque nós já estamos aí encaminhando, né, para terminar esse nosso bate-papo. Já agradeço muito assim, a sua disponibilidade, o seu tempo, foi um papo muito gostoso, né? Gratidão aí de estar aqui conosco. E passo aí a palavra então para você, para fechar. Agradeço também aqueles que estiveram conosco de forma síncrona ou assíncrona, né? Para quem também está vendo em outro momento, né? Que espero que tenham aproveitado aí dessa nossa discussão. Professora, eu que agradeço o convite de vocês para essa conversa maravilhosa sobre temas tão importantes. Eu vou encerrar citando o próprio Churran, seu livro Sociedade Paliativa, que é um convite a nós também compreendermos que está tudo bem nós sentirmos dor, nós ficarmos ansiosos, nós nos sentirmos às vezes tristes, nós nos sentirmos às vezes sem tanta energia. Está tudo bem se em algum momento a gente errar, fracassar, ou ter um plano que foi muito bem elaborado e o plano não dá certo. O que não está tudo bem é quando a gente não tem resiliência ou percepção para dizer eu posso começar novamente. Esse começar novamente não necessariamente imediatamente, né? A Sociedade do Desempenho nos convida a essa força de se autocontrolar, de que nós precisamos o tempo todo desempenhar, o tempo todo bater meta, o tempo todo ser produtivo, o tempo todo ler livros, assistir séries, saber tudo o que está acontecendo. E, na verdade, o que nós precisamos efetivamente agora é do autoconhecimento. Parece um papo de filósofo, parece um papo assim muito antigo e efetivamente é, porque no mundo dominado pela tecnologia, no mundo, como a professora estava falando, de estar se preparando para uma imersão dentro de um meta-universo, é preciso que a gente se conheça para poder dizer assim, eu não vou participar disso aí porque é moda. Eu não quero experimentar e viver 2 vidas porque eu não dou conta nem de uma. Eu não consigo ter 1000 amigos, como era a proposta lá inicial das redes sociais, você acumular o máximo de pessoas possíveis, porque eu não tenho conseguido dar atenção a 10 familiares e amigos mais próximos que eu amo. É o autoconhecimento para você se libertar dessa pressão, dessa coação que o mundo faz, tentando dizer que você não pode sentir dor, que tudo tem que ser perfeito e que você precisa desempenhar. Então, a chave disso tudo está no desenvolvimento das competências do século XXI. A educação socioemocional que está aqui no Santa Úrsula para os alunos e para os pais também, por meio da Escola de Educação Parental da Educa 21, por Sandro Klinge, que está lá trazendo e abrilhantando a nossa vida com o seu conteúdo, que agora vocês podem encontrar aqui no Santa Úrsula. Obrigado, verdade. Professora. Obrigada a você, Jaime. Eu finalizo aí lembrando uma frase muito antiga e atribuída a Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo, né? Então, assim, fica aí a dica. O autoconhecimento ainda é algo muito importante na nossa vida. Obrigada a todos. Obrigado, Jaime.